Então, o tema que hoje preparei para esta tarde, para esta hora, é o seguinte: fé e esperança. E o que é fé? Fé é uma palavra que vem do latim, que significa crença religiosa, crença, convicção em alguém ou alguma coisa, firmeza na execução de um trabalho, um compromisso, uma intenção. O homem, ao longo dos séculos, acreditou numa fé cega, uma crença imposta pela força e pela lei, baseada nos dogmas da religião. A fé religiosa ou a fé cega nada examina, aceita o falso assim como o verdadeiro e demonstra-se, algumas vezes, pelo sacrifício de animais ou em humanos, como tantas vezes vemos promessas, flagelações e todas as outras manifestações de fé que vemos por todo o mundo e cá em Portugal também. Alimentando a fé cega, a superstição e a religião, por vezes, andam de mãos dadas, fazendo refém o homem, mas, no entanto, o homem, à medida que vai evoluindo, não aceita mais a opressão dos dogmas impostos que atrofiam as mentes e tão deturpadores, porque são os dogmas, da verdade. Descrente, afasta-se. Mas eis que surge no século XIX, de mãos dadas com a razão e a ciência, o Espiritismo, renovando o conceito de fé. Fé raciocinada. O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. E quem nos diz isto, quem nos afirma esta verdade, é Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1867. E quem é Allan Kardec? Allan Kardec é o compilador e codificador da doutrina espírita. Mas como entender a fé raciocinada? Diz-nos o Evangelho, segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação espírita, que para se ter fé necessita-se de uma base. E esta base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário e principalmente compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos factos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, qualquer dúvida, não deixa. A pessoa crê porque tem a certeza, e só tem a certeza porque compreendeu, porque nós só podemos argumentar e só podemos ter certezas se compreendermos aquilo que dizemos, aquilo que lemos, aquilo que o outro nos quer transmitir. Eis porque esta fé não se dobra, visto que não há fé inquebrável, senão aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, diz-nos Allan Kardec. E fé também é um sentimento inato do homem, porque vejamos, os primitivos, os primeiros homens, tinham um instinto de algo superior a eles. Tudo aquilo que eles desconhecessem para eles eram deuses, eles consideravam deuses, tudo o que era de sobrenatural para eles eram divindades. Por isso já, na altura, tinham o culto, a sua forma de agradar a esses deuses era através de danças, de cânticos, de sacrifícios também, porque eles tinham já uma fé inata. A direção dada a este sentimento é que varia, consoante o estado evolutivo e adiantamento moral de cada um de nós. Quando conduzido pelo dogma da fé cega e praticado ao excesso, produz isto que vemos nesta imagem, o fanatismo. No entanto, o Espiritismo, por não ser uma religião, propugna por uma fé raciocinada. Fé raciocinada, o acreditar pela compreensão, conduz-nos à esperança. E se nos pedissem para que nós pudéssemos definir a esperança, podíamos defini-la desta forma. Definir a esperança é sentimento que faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço, transportando-nos para o além, sem recearmos o futuro. A natureza, ao negar-se a morrer às mãos do homem, renasce a cada dia das cinzas com todo o seu esplendor. Desta forma singela, a floresta também nos demonstra, através do exemplo bem demonstrativo, como podemos definir esperança. E a fé? Será que também conseguimos definir? A fé é a esperança e a ação, pela compreensão da razão. Paulo de Tarso diz-nos que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Porém, é pela observação das evidências que nos rodeiam e não sendo elas obra do
do homem que podemos confirmar esta máxima de Allan Kardec. Não há efeito sem causa. E todo o efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente, como é lógico. Desta forma raciocinada, podemos compreender o que é Deus. E Deus, podemos dizer que Jeová, o Santíssimo, o Redentor, o nome não importa, desde que nós, na nossa consciência, possamos ter a limitada compreensão do que é Deus. Porque Deus não se mostra, mas revela-se pelas suas obras. E basta nós olharmos ao nosso redor, quem vive no campo, ou até mesmo quem ao deslocarmos, podemos observar os pássaros, as árvores, tudo aquilo que não é mão do homem. Nós temos que nos questionar se não é o homem quem produziu, quem colocou, quem fez, quem elaborou. Temos que nos fazer essas perguntas para podermos chegar à compreensão do que é Deus. Deus também é um dos pilares da doutrina espírita. E quando Kardec perguntou aos espíritos, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Kardec não colocou Deus à imagem, à semelhança do homem, não perguntou quem é Deus, mas sim o que é Deus. Os espíritos disseram-lhe inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir daqui, desta resposta, cada um de nós poderá chamar Deus aquilo que quiser, o Senhor do Universo, desde que realmente compreenda a essência, através das evidências do que é Deus. Imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados são os outros pilares que a doutrina espírita se baseia. E, ao entendermos e aceitarmos estes princípios fundamentais da doutrina espírita, não estamos a praticar a fé raciocinada e a colocar em ação a esperança na objetividade real dos factos que nos conduzem à vida em todo o seu esplendor, em toda a sua plenitude? Eu penso que sim. E como exercitavam a fé os seguidores de Jesus, os primeiros cristãos? A fé de Estevão no ano 35, dos condenados por Nero no ano 64, entre tantos outros seguidores anónimos ao longo dos séculos e que foram mártires e que foram, no fundo, porque acreditavam de forma convicta na fé que exerciam e não compreendendo os outros esta fé, foram mártires ao longo dos séculos, ainda hoje assim é. No ano 35, por exemplo, depois de Cristo, em Jerusalém, Estevão, por defender a verdade e por não ter negado a sua crença em Jesus, após a realização de um julgamento forjado por Saulo de Tarso, baseado em testemunhos e ocorrências falsas, foi injustamente condenado à morte por apedrejamento. Ainda hoje, infelizmente, acontece. Nesta hora suprema, recordou os laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta, porque ele já tinha em si esta sensibilidade, esta compreensão, esta crença. Lembrando-se de Jesus intimamente, começou a orar e a pedir perdão pelos algozes. O Senhor é meu pastor, dizia ele, nada me faltará. Senhor, não lhes acrescentes mais estes pecados, porque ele sabia das fraquezas do homem, porque ele também, já conhecedor de tanto mal e convertido agora aos ensinamentos de Jesus, ele tinha a consciência do quanto necessitávamos de perdoar. No fundo, é o perdão também que nos eleva. Neste instante, sentiu no seu rosto as mãos do Mestre. A verdade que Jesus nos deixou, baseada na reforma íntima de cada um e na imortalidade da alma, fez com que Estevão não temesse a bárbara condenação à morte a que foi sujeito, porque acreditava com fé na vida futura e nos ensinamentos do Cristo. Na cidade de Éfeso, porém, Maria, ao receber notícias que em Roma, fiéis e seguidores dos ensinamentos de Jesus, o seu filho, eram dados como alimentos a feras em horrendos espetáculos, orava por eles com fé e confiança em Deus. No dia em que deixou a vida física e porque não os esqueceu, aqueles que eram injustamente condenados, junta-se a eles, em espírito, nas sombrias catacumbas. Ao aproximar-se de uma jovem de rosto apático,
Pelo medo que deixava transparecer, disse-lhes ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Podemos ver esta passagem da vida de Maria neste livro, Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Ivone Amaral Pereira. Assim, na Roma Antiga, e intuídos por Maria, mãe de Jesus, ficaram para a história do cristianismo os primeiros cânticos de louvor ao Senhor que os condenados entoavam dentro e fora das catacumbas, esperando na arena a chegada dos animais. A emotividade que lhes eleva a alma envolve-os numa atmosfera de coragem, dando-lhes uma inexplicável serenidade, aceitando com esperança a fé e a morte demasiado cruel. Jesus sabia que não ia ser compreendido e seguido por todos, porque nem todos estavam em condições de o compreender. A outros, no entanto, por ainda não alimentarem a chama viva da fé, era preciso dar-lhes tempo. Outros há que, por alimentarem a incredulidade até aos nossos dias, continuam a duvidar da sua existência. Mas os apóstolos, que o seguiam e que o amavam, receavam o futuro, seus ensinamentos do Mestre. Jesus, conhecedor da fraqueza dos homens e compreendendo o porquê deste receio, promete-lhes: não vos deixarei órfãos. Se me amardes e se tiverdes fé, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade. E quem nos diz isto? Podemos ler esta passagem nos versículos 14 dos Evangelhos do Apóstolo João. Jesus não fundou nenhuma religião e também nada deixou escrito. Só após a sua morte é que os discípulos decidiram escrever a mensagem que o Mestre lhes transmitiu por actos e palavras, perpetuando assim no tempo e para a posterioridade a passagem e os feitos da sua vida, que até hoje muitos de nós ainda não conseguimos pôr em prática. Os Evangelhos, a Boa Nova. Diz-nos também João que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que nem sequer foram escritas. E se fossem escritas, não haveria livros que chegassem para que pudessem transmitir tudo o que Jesus fez. E diz-nos Leão Denis, que o que animava os primeiros cristãos era o Espírito de Jesus. Só podia a sua complacência, a sua compaixão, todo o seu amor por aqueles que injustamente estavam a ser condenados. Ele nos envolvia, como também nos envolve a nós. Quando nós pedimos ajuda, quando nós estamos mais fragilizados e recorremos a Ele. E a fé que os alimentava era sopro divino. Este sopro divino é o hálito divino. É aquela essência, aqueles fluidos benfazejos que nos envolvem e que tanto nos acalmam. Jesus veio para libertar as almas do jugo da matéria, diz-nos Leão Denis. E pregou pela palavra e pelo exemplo demonstrou o amor. Foi através do exemplo dos primeiros cristãos, verdadeiros testemunhos vivos da fé, que a crença em Jesus mais impressionou a humanidade até aos nossos dias. E ainda hoje temos dificuldade em compreender e aceitar esta demonstração de fé. Mesmo suportando as mais cruéis perseguições e aflições, no rosto dos mártires irradiava a luz que alimentava a fé e a esperança consoladora. Esta fé e esta esperança consoladora dava-lhes o alento para que eles não temessem, para que eles confiassem em todos os ensinamentos. Já no Sermão da Montanha, Jesus tinha afirmado que eram bem-aventurados os aflitos e que o reino dos céus lhes pertencia. Nós, ao olharmos e ao vermos esta afirmação de Jesus, parece-nos um pouco dúbia, porque como é que podemos ser bem-aventurados, os aflitos, e será nosso o reino dos céus? Que pretenderia ele dizer com esta afirmação? Então todos aqueles que sofrem as mais cruéis aflições são bem-aventurados? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dizem-nos os Espíritos. Jesus refere-se àqueles que sabem sofrer. Porque poucos compreendem que só as provas bem toleradas
podem conduzir-nos ao reino de Deus. O desânimo é um erro, dizem-nos os Espíritos. Deus vos recusa consolações se vos falta a coragem, se perdemos a fé. A prece é um sustentáculo para a alma, diz-nos os Espíritos, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. O sofrimento, que não desperta lamentações, pode ser uma expiação. Mas este tipo de comportamento denota que esta expiação foi escolhida voluntariamente e não imposta. Prova também uma forte resolução, coragem, determinação, o que é um sinal de progresso. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir o homem. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam o ser. Deus, que é Pai, não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Mas esta resignação tem que ser uma resignação ativa. A recompensa será tanto ou mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. Devido à nossa imperfeição e pelo dom de esquecimento, esquecemos que fomos nós. Ainda no mundo espiritual, no plano espiritual, como queiram chamar, quem escolheu algumas das adversidades necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Devido a esta necessidade, é que a nossa existência ainda se pauta pelas dificuldades. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Pois eles serão centuplicado a alegria que lhes falta na terra. E é após o trabalho virá o repouso. E nós, no final, pensamos que as alegrias são aqui, nesta existência, na Terra, no planeta que habitamos. Se compreendermos que vivemos nesta existência, ainda vivemos no planeta de provas e expiações, podemos compreender de uma forma mais assertiva aqui o que está escrito e o que quer dizer bem-aventurados os aflitos. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. Allan Kardec, no item de Justiça das Aflições, diz-nos que só na vida futura se podem realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, diz-nos Allan Kardec. Para um materialista, falar-lhe desta forma torna-se difícil aceitar este entendimento sobre o porquê das aflições, ter fé em Deus e na vida futura, porque o materialista só vê o presente, só vê a vida atual e vive para ter, não para ser. Os espíritos, através da faculdade mediúnica do médium, diz-nos que palavras sentidas num coração carente são lágrimas que correm daquele que sente. Do fundo da alma, o seu ser sofrido aprende o valor da vida, do amor num ser renascido. Na dor se descobre, se conhece, se revê, burila seu íntimo e entende porquê. Bem-aventurados os que sofrem. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Quando nós temos esperança, ao fazermos bem ao outro, e temos esta consciência de que o bem, o amor ao próximo, traz-nos um alento. É isso que nos faz bem à alma e que nos dá a paz interior. É esta esperança e a caridade que são como uma consequência da fé. Porque nós temos fé. Fé de continuidade da vida. Fé por quem já somos. E isso tudo transmite-se depois na caridade. Estas três virtudes são uma trindade inseparável. A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem e à base da regeneração. E esta regeneração é precisamente aquilo que eu acabei de dizer. É a compreensão
que nós temos que começar a ter, de que a regeneração faz todos os dias, a toda a hora, a qualquer instante, desde que nós queiramos, porque a regeneração começa dentro de nós. A necessidade de nos melhorarmos, a compreensão do porquê da nossa existência. E se estamos nesta condição, já estivemos em outra anterior, se calhar com dificuldades que já superamos. Por isso, hoje é o nosso melhor. Amanhã será um pouco melhor também. Por isso, a regeneração é interior e é nossa de cada dia, a toda a hora, pelo bem que fazemos a nós e ao próximo. E o Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1862, que nos transcreve esta advertência, no fundo, transmite-nos nem sei como aplicar a palavra, porque realmente a regeneração faz-se todos os dias. E se cada um de nós fizer um pouquinho, então em breve teremos o tão desejado planeta da regeneração. E a nossa fé já terá despertado? Como reagiríamos nós se fôssemos os primeiros cristãos? Se calhar já fomos. Quem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais e materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita, sem lamentos, sem murmurar. Podemos também encontrar esta afirmação no capítulo 17, no item Homem de Bem. É desta forma, pelo conhecimento e pela fé raciocinada, que a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro de todos nós. Ao dar-nos também a conhecer que somos espíritos imortais, em constante aprendizagem, a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Tudo o que a nossa vista pode alcançar em qualquer parte do universo físico ou para além deste, faz parte do Criador. Também nós, espíritos imortais, somos frutos da sua criação. Inseridos numa espiral evolutiva em constante movimento, somos impelidos por uma lei, a lei do progresso. Esta lei divina ou natural conduz-nos à perfeição moral e intelectual, ao longo das várias e sucessivas reencarnações. Do átomo ao arcanjo, progredimos incessantemente. Porém, mesmo sabendo e acreditando que a vida continua, e não obstante os conhecimentos que tomamos por adquiridos e que nos tranquilizam e consolam, quantas vezes não damos por nós a vacilar perante as adversidades próprias da nossa existência, colocando tudo em causa, duvidando da nossa própria fé e até do porquê da nossa existência. Reflexo do nosso egoísmo e da nossa ingratidão. E porquê que ainda somos egoístas e ingratos? Egoístas? Porque tudo o que nos acontece de menos bom na vida, nós pensamos que não é justo e que a vida só nos traz dissabor, sentindo-nos as pessoas mais infelizes deste mundo. Somos as pessoas que nos vitimizamos, que estamos sempre a contestar tudo e todos. Egoisticamente, recusamos-nos ou fingimos, olhamos para o lado, não queremos ver o outro. Ingratos, porque neste egoísmo não valorizamos o que temos e quem já somos. E para com aqueles que, por caridade e sabendo das nossas fragilidades, só nos dão o que mais nos convém. Porque, como há poucos dissemos, Deus, que é Pai, só nos dá consoante as nossas forças, possibilitando-nos a cada existência o reparo das nossas faltas, para que, consoante a nossa evolução moral e intelectual, possamos evoluir. E aqui, se nós também quisermos fazer uma pequena reflexão, pensamos no estudante ou até mesmo em nós, com os nossos filhos. Nós não vamos dar uma tarefa aos nossos filhos que logo à partida sabemos que eles não conseguem concluir. Não vamos exigir deles aquilo que à partida nós sabemos que nem nós conseguimos ultrapassar ou conseguimos construir ou conseguimos elaborar. Por isso,
Aqueles que também nos auxiliam e que só nos dão as tarefas que nos convêm, têm essa consciência da nossa fragilidade. Por isso, só nos dão consoante as nossas forças. De igual forma que também nós só damos aos nossos filhos consoante as forças que eles têm. E também não exigimos aos nossos amigos aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Porquê? Porque sabemos que eles ainda não conseguiriam ultrapassar. Desta forma, é assim que a espiritualidade bondosa também nos oferece, nos dá só aquilo que nos convém. No entanto, na primeira dificuldade, nós fraquejamos. Não nos esforçamos perante os obstáculos e facilmente desistimos por acharmos que não vamos conseguir. Coitadinhos de nós. Não alimentamos a fé nem a coragem para suportar com resignação as adversidades, as quais muitas vezes foram escolhidas por nós. Porque nós até aí, quando pedimos para vir, quando já temos a consciência das nossas faltas e pedimos para reencarnar, queremos tudo, queremos fazer tudo numa só existência. Só que depois, ao chegarmos, e pelo dom de esquecimento, como já aqui foi dito, achamos que o fardo é muito pesado. Não conseguimos. Desistimos. À primeira dificuldade, achamos que não é possível. No entanto, se nos esforçarmos, se tivermos fé e coragem, vamos em frente. E acabamos sempre por nos superarmos a nós mesmos. E ficamos felizes quando vamos conseguindo. Porque ainda, devido à nossa imperfeição, nos é difícil encarar as dificuldades como oportunidades de aprendizagem e de crescimento interior. Ainda nos é tão difícil pôr em prática tudo isto que eu aqui estou a dizer. Até eu. Nestes dias em que tivemos que reaprender a conviver com aqueles que mais amamos, ao vermos partir em simultâneo ao nosso redor amigos e familiares, conhecidos ou desconhecidos pelo mundo fora, sentimos ainda mais as nossas fraquezas. O sentimento de impotência, de não conseguirmos fazer aquilo que sempre fizemos, traz-nos uma frustração muito grande. A frustração e a tristeza geram em nós sentimentos de ansiedade, de desespero e de medo. Receamos o futuro porque não temos fé. Há que estar atentos. Refletir, buscar em nós e nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos transmite as respostas mais necessárias para serenar o nosso coração, para que sentimentos depressivos não se instalem, levando-nos ao desânimo. Ao sabermos que não estamos sós, nem desamparados, e também sabemos que não somos detentores do poder sobre todas as coisas, mas sempre podemos fazer a nossa parte, doando o que há de melhor em nós, praticando a caridade, o amor ao próximo, exercitando a confiança em nós e no outro, semeando a esperança e alimentando a fé com o sopro divino que a todos envolve com amor. O mesmo sopro divino que envolveu os primeiros cristãos. Lembremos-nos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. O cristianismo redivivo para todos nós. Saibamos ser os novos cristãos, porque o Espiritismo é isso que nos diz. Nós somos os novos cristãos. Então, sejamos então cristãos. Confiantes num futuro melhor e que ninguém está ou parte sozinho. Acreditemos no porvir, nesse futuro que tanto desejamos, nesse planeta de regeneração que tanto ansiamos. Mas temos que fazer nós a nossa parte. Façamos de cada amanhecer o renascer da fé e da esperança que habita dentro de nós. Só necessitamos de pôr cá para fora, deixá-la emergir. Porque ao renascermos confiantes, superaremos melhor as adversidades, pois são elas que nos fazem evoluir, construindo para nós e para os outros um mundo melhor. A todos, muita paz, que o sol brilhe sempre dentro do vosso coração. Bem-aja a todos. E a bibliografia que me baseei para este trabalho é a seguinte: o Evangelho, o Cristianismo e o Espiritismo de Leon Denis e Maria, Mãe de Jesus,
como falei há pouco, Francisco Cândido Xavier, o médio, e o ditado pelo Espírito Ivone Pereira à Pereira. E o livro Boa Nova, que também é ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E pronto, amigos, é assim. Espero que tenham ido ao encontro daquilo que tinha para hoje para vos apresentar.